Olá, olá para todo mundo. Hoje eu vim aqui fazer as minhas reflexões. Hoje eu acordei com uma expressão na cabeça, falando era o sentido de urgência. Veio a palavra urgência e eu acordei. E logo eu vou querer saber o que significa, né? O que está dizendo. Numericamente falando, né, essa expressão, a urgência da 33, né, 33 é a consciência crística, então a urgência está aí, né, em se trabalhar isso, em alcançar esse nível de consciência, né. E aí eu peguei a expressão sentido da 29, que é 11. 11 é portal, né? Eu estar diante de mim mesma para que abra dentro de mim novos patamares, né? Novos estados conscienciais, novos patamares dimensionais dentro de mim mesma, né? É eu diante de mim mesmo. E a soma dessa expressão aí, sentido de urgência, dá 71, que dá 8. Ou se eu somar os números mestres, dá 44, né? Que é buscar aí uma base sólida, um alicerce cada vez mais firme, mais de segurança, para que possa estar a soma aí do 4, 4 dá 8, né? Apesar da gente não somar, o 8 é força, é poder, é fluxo, é transcendência, é empoderamento, né? Então, aí de alguma forma tá trazendo aí esse sentido de urgência para que a gente transcenda, a gente busque ser eficiente dentro desse processo todo para alcançar aí, talvez, né, essa consciência crística. E aí, hoje é o dia da independência, né? Aqui no Brasil a gente está comemorando aí o dia da independência do Brasil. Nem fiz do Brasil para ver o que dá aqui. Independência é interessante que vai dar 59, que dá 14, que dá 5, né? Se eu somar 5 e 9 dá 14, 1 e 4 dá 5. 5 fala de que? Liberdade. A própria palavra independência suscita a liberdade, né? Ser livre, né? Experienciar a vida e abrir os braços para voar de outra forma, né? E aí eu peguei a expressão independer, né? Ainda pensando aqui no sentido de urgência, é de nos independer, né? Não o Brasil, que já fez isso há muito tempo atrás, né? Mas no sentido de urgência do agora, né? Independer. A palavra independer dá 44, que é o próprio sentido de urgência, somando só os números mestres, né? Mas eu coloquei aqui independer da morte, né? A morte aí no sentido de estagnação, de paralisação, de fim, de um fim, mas numa conotação negativa, né? A gente se independer dessa estagnação, dessa paralisia, dessa falta de segurança e etc. E é interessante que independer da morte também dá 71, que dá 8, igual o sentido de urgência, né? Eu acho interessante porque me vêm as palavras, as expressões e acaba que os números vão ficando todos muito semelhantes, né? Quer dizer, tanto o sentido da urgência quanto independer da morte está nos falando de quê? De transcendência,
né? De eu ser eficiente, me sentir segura, criar bases de alicerces cada vez mais fortificados, para que eu possa transcender, né? O 8 transcende espaço-tempo, né? Então, tá aí trazendo um voo ou um fluxo mais empoderado, né? Aí eu peguei a expressão de hoje, né? Independência ou morte, né? Que foi a grande, lá atrás, né? Aqui para nós, para o Brasil, independência ou morte. Qual seria, né, a escolha, né? A própria palavra independência, então, traz aí a liberdade, a gente ser livre, né? E caminhar sobre outra estrutura, né? Aí vem a expressão ou uma coisa ou outra. A expressão ou dá 13. É interessante isso, né? E 13 dentro do tarô, é a carta da morte. Eu sempre falo disso. Que representa renascimento. A morte, a carta da morte, ela representa renascimento. É você morrer, é fim de uma etapa para você trazer uma outra informação, outra. Mas se você está na dúvida ou no medo, né, você pode paralisar, retesar o fluxo natural do que está acontecendo e estagnar as coisas, né? Enfim, ou a outra palavra que vem é a morte, né? Então, o ou dá 13, que é a própria carta da morte, né? E a outra palavra que vem é a morte. Só que a palavra morte, ela dá 22. E 22 é um número mestre que fala daquele que vai construir um novo mundo sobre novas bases, um novo patamar de consciência, né? Que o 22, 2, 2, o 2 é a sabedoria, o feminino, é você estar pegando os insights, a intuição, é aquele que acessa o abstrato, enfim. Só que no sentido aqui, né, independência ou a morte, né, ou você é livre ou então você morre, né, aqui o sentido é de dificuldade de concluir, dificuldade de encarar os caminhos, de ter que escolher e a dúvida para onde vai, e aí levando sim a uma outra estrutura que seria a construção de um outro caminho que não seria o da liberdade, que não seria o de se independer, né? E a expressão independência ou morte vai dar 94, que dá 13, que dá 4. Quer dizer, essa grande expressão independência ou morte trouxe para nós aqui a liberdade, ou a pseudo-liberdade, né? Porque a gente não está vendo muito isso acontecer atualmente. Mas, enfim, né? Lá naquela época trouxe a libertação, né? E esse processo de renascimento, sendo que dentro desse 4 lá no resultado final, o carro-chefe dele é o 9, que é o 94, né? Então, trazendo toda a bagagem, toda a informação, toda a luz, né? Para poder fazer essa grande transformação, usando para isso uma nova estrutura, uma outra base, um outro alicerce, né? Que pudesse, então, dar esse novo caminho com novas ideias, com novas criações, tá? Enfim, é muito interessante a gente entender que estamos todos, né, não só aqui no Brasil, hoje a gente comemora aqui no Brasil, né, esse termo aí é da independência,
mas cabe bem ao que está acontecendo no mundo inteiro, né? Todo mundo perdendo a liberdade, a liberdade sendo cerceada, as pessoas sendo presas por absolutamente nada, né? Simplesmente pelo fato de expressar que é contra algo. E eu comecei falando aqui do sentido de urgência, que em termos mestre, né, números mestres, dá 44, a palavra independer dá 44, a palavra consciência também dá 44, vindo de tanto as vogais quanto as consoantes da palavra consciência dão 22, que é ou você morre ou você renasce. A consciência é isso, ou você vai para um lado, ou você vai construir uma base nova, com um novo patamar, ou você vai continuar na mesma e vai estagnar a tua vida. Como é que é? Como é que você vai resolver dentro disso aí? Né? E o mais interessante, a palavra acomodação também dá 44. Então, gente, o que é que nós vamos querer? Eu vou estagnar esse fluxo? E em vez de transcender, eu vou paralisar tudo, né? A palavra acomodação, eu não sei aqui onde que foi que eu coloquei, não sei. Eu sei que quando eu me acomodo, é entrar na zona de conforto e ter medo de sair daquilo, né? E a gente se acomodar é o próprio sentido de morrer, né? É morrer no sentido de, né, tá aquilo ali. Eu já fiz uma live aqui falando que o medo da morte está fazendo as pessoas estarem vivendo como mortas, né? É tanto medo de tudo que ela prefere ficar no sua zona fechada, em vez de olhar realmente para o que está acontecendo, né? Se a gente quer independência, ser livre, né? Nós temos que observar muitas coisas que estão sendo colocadas aí como uma base, como uma estrutura para você se sentir seguro, mas na verdade é uma prisão, né? Então a gente tem que prestar bastante atenção a tudo que está vindo aí, né? Como estamos caminhando dentro desse processo todo. Qual é o sentido disso tudo, né? A urgência já fala aqui, né? A urgência leva para o 33, que é consciência crística. E eu tenho então que aprender a própria palavra consciência 44, que é essa transcendência aí. Então, nós temos que prestar atenção, de fazer as contas aqui para ver o que dá uma palavrinha aqui. 10, 24, 25. Eu estava fazendo aqui a palavra prisão. O que dá? Vai dar 25, que é 7. É você ficar preso, é você não confiar, é você mergulhar dentro e ficar ali porque achar que ali dentro é mais seguro, né? Enfim, nós temos que aprender. As vogais dão 12, que é 3, que é alegria, que é leveza, que é ir para a vida. Se comunicar, criar e tal. E as consoantes, que é assim, o que a prisão está mostrando, dá 13, a morte. Adoro número, gente. Eu converso tanto olhando o número aqui, como assim, gente, Deus do céu, né? Enfim, mas nós temos que olhar o que está acontecendo, sem crítica, sem julgamento, sem absolutamente nada, mas
observar o que anda acontecendo, e esse sentido de urgência é que nós precisamos urgentemente trabalhar o nosso interno, no sentido não de nos aprisionar, porque estou com medo, vou ficar quietinha aqui para ver o que vai dar, meu Deus do céu, não. É entrar, olhar, buscar as respostas, fazer a conexão, verticalizar, para que a gente transcenda, para que a gente possa estar aí galgando outros níveis conscienciais, para que a gente possa estar num alinhamento mais verticalizado e recebendo a informação direto e não via terceiros. Nesse jogo que a gente está vendo, de tantas mentiras, de tantas construções e tanto falatório, cada um fala uma coisa e a gente fica no meio disso tudo. Onde está a verdade? Como é que a gente vai se libertar? Como? Nos mantendo mortos? Dentro de uma aceitação negativa, de acomodação? E esse sentido que eu estou falando, eu não estou falando que ninguém tem que ir para a rua, como a gente também está vendo aí, quebrando tudo, matando as pessoas, não é isso. Isso aí é mais do mesmo, do sempre. A construção é outra. Atualmente a construção é outra, a visão de crescimento é outro. Se eu quero realmente fazer uma mudança e uma independência verdadeira, a base, a informação tem que ser outra, que é o amor. A palavra amor, ela dá 14, que dá 5. A palavra independência dá 59, que se eu somar 5 e 9, 14, que se eu somar dá 5. Né? Então, para a gente verdadeiramente se independer, tem que ser pela via do amor. Não há outra. Não há outro caminho. Isso não é ser piegas, não é ser poliana, achar que está na ilusão. Não. É entender de verdade o que significa a frequência do amor. Não tem nada a ver com essas coisinhas aí de filminho, né? E a gente acessar algo muito mais profundo dentro disso tudo que está acontecendo, né? Então, se é para a gente realmente ter independência, nós temos que olhar mais seriamente para tudo o que está acontecendo externamente, mas principalmente o que acontece internamente, tá bom? Um beijo enorme para todo mundo e até uma próxima e um excelente domingo.